pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, nosso Papo de Divã de volta. Sempre um prazer compartilhar o conhecimento aqui com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto a pedido de uma das nossas inscritas aqui no canal, que foi a questão da culpa. Ou seja, como lidar com a culpa, principalmente quando você sai de um relacionamento abusivo. É um tema muito importante, muito pertinente, porque é muito comum as pessoas que saem de relacionamentos tóxicos trazerem a queixa de que estão se sentindo culpadas, mesmo sabendo que a relação foi uma relação pesada, mesmo sabendo que aquele relacionamento não trouxe, não agregou nada de positivo a princípio, num primeiro momento, depois a pessoa até consegue transformar aquela dor em sabedoria, mas num primeiro momento trouxe um impacto muito grande, né? Assim, trouxe um desconforto, uma perda material e afetiva muito grande. Mesmo sabendo de tudo isso, as pessoas experimentam a culpa. É muito comum, a culpa é uma extensão dessa ligação com o abusador. Eu vou explicar isso melhor. Primeira coisa, gente, o que é a culpa? A culpa é o excesso de responsabilidade. É quando você não consegue entender que existe a parte do outro e existe a sua parte, ou seja, você na realidade, naquele relacionamento, você assume uma parte, toda a parte, digamos assim, né? Assume o contexto de tudo. Você não consegue distribuir o que cabe a mim, o que cabe ao outro, o que eu preciso olhar e perceber e o que o outro precisa olhar e perceber. Muito bem. Isso de uma forma bem resumida. Então, a culpa a gente traduz como esse excesso, essa carga, o excesso dessa responsabilidade que faz com que você esteja sempre com um sentimento de dívida. Isso é fundamental vocês entenderem. Ou seja, a culpa, ela diz para você assim, você deve. E se você deve, você tem que pagar. Se você deve, você tem que ser punido. E aí isso é muito perigoso, porque dentro do contexto de uma relação abusiva, vamos entender que o abusador, ele nunca assume a responsabilidade dele, realmente. Ele pode até se desculpar de uma maneira, fazer uma encenação de desculpa, mas internamente ele não está assim conectado com a própria responsabilidade. Ele não desenvolve essa capacidade de assumir o desconforto, de aceitar e assumir o desconforto naquele relacionamento, de assumir aquilo que cabe a ele fazer. Muito bem, se ele faz isso, o que ele acaba trazendo para a relação? Ele traz o peso porque ele projeta em você, e aí que é o ponto importante, ele projeta em você a parte que seria dele. Exemplo, a relação está assim porque você não cumpriu o que você tinha que cumprir. Quando você vai analisar essas cobranças e essas exigências que você deveria cumprir, quando você para e analisa de fora, quando você está menos capturado nesse processo de se desligar mesmo dessa relação pesada e nociva, você começa a analisar e reconhecer que tem uma série de questões ali que cabia a ele fazer. Quando você está na culpa, você aceita o pacote inteiro e começa a desenvolver dentro de si um sentimento de autocobrança que tem a ver com a sua vida pessoal. E aí que entra uma questão muito importante. O abusador, ele projeta em você, ou seja, ele endereça você, a parte que seria dele, e você se sente cobrado em atender a todas as necessidades do relacionamento. Isso ressoa na sua história de vida porque você vai precisar analisar o que faz você assumir além do que você deveria. O que faz com que você se sinta responsável pelo mundo todo, responsável pela família, responsável pelos amigos, responsável pelas pessoas que vivem nas ruas, responsável por tudo. Existem pessoas que se sentem tão culpadas, tão assim, não se permitem merecer nada de positivo, que elas vão trazendo culpa e se responsabilizando por coisas que elas absolutamente não têm nenhum controle, nenhum poder de mudança. Isso o abusador adora, porque ele quer exatamente que você o quê? Que você assuma a parte dele, porque
você fica carregando a relação nas costas. Então, entendam isso. Tem a ver com a projeção dele, tem a ver com a sua história de vida, que faz com que aí você precisa buscar ajuda para entender por que você fica assumindo esse fardo todo, por que você acha que você precisa dar conta da situação das pessoas, da vida das pessoas. E aí eu tenho uma questão, que eu não estou dizendo que é sempre isso, mas isso é muito forte em pessoas que vivenciam essa culpa exagerada, que é o sentimento de inferioridade. Como assim, Bianca? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou explicar. Pessoas que se sentem menos, elas tendem a se culpar, não é uma regra, né? Mas assim, a grande maioria tende a se culpar porque na culpa elas se sentem o quê? Úteis. Parece uma coisa absurda, mas não é. Elas começam a se sentir responsável por tudo e elas compensam, isso tudo é inconsciente, claro, e elas compensam o sentimento de menos-valia. Então, se eu sou responsável por tudo, eu posso consertar tudo, eu tenho algum valor, estou sendo visto. Isso é um processo muito complicado e muito perigoso do ponto de vista psicológico, que vai trazendo muito sofrimento. Então, assim, é importante se cuidar. Na hora que você termina o relacionamento, ele vai apresentar para você toda a insatisfação que ele sempre apresentou a vida inteira. E que você ficou iludido ao longo do relacionamento, acreditando que, uma vez atendida, com certeza ele ficaria bem. E nunca aconteceu isso. Para observar todas as vezes que você tentou atender, que você acreditou que de fato você poderia amenizar aquele desconforto, que você poderia trazer um pouco mais assim de bem-estar, isso não foi conseguido. Por quê? Porque tem a parte dele, gente. E a parte dele não entra, a parte dele não é acionada, ele não coloca em movimento, naturalmente você vai ficar numa relação capenga. Isso vai gerar alienação emocional, vai gerar distração, porque você vai ficar tentando consertar aquilo que você não tem poder. Isso que é extremamente perigoso numa relação onde você termina essa relação destrutiva e você fica com isso como se fosse algo, uma extensão mesmo, aquilo fica ressoando. Por quê? Porque você ainda está na crença de que você deveria fazer mais. E quando você alimenta essa crença, você esquece que ele tem uma história de vida. Ele esquece que ele veio de um tipo de educação, de formação que você absolutamente o quê? Você não fazia parte, você não participava daquilo ali. E pegando esse gancho, para a gente falar um pouquinho agora de algumas orientações que podem ajudar você a refletir, a trabalhar essa culpa, a buscar ajuda para que você consiga aprofundar essa experiência e crie um processo de prevenção, uma cultura de autocuidado para que você não vá para um outro relacionamento e acabe repetindo esse padrão, trazendo essa mesma carga para você. Uma primeira orientação para lidar com isso significa o seguinte: parar para pensar que ele é um eterno insatisfeito. Então, significa refletir sobre isso. Essa primeira orientação vai trazer para você esse significado, ou seja, ele é um eterno insatisfeito. Ele já vem assim. Por mais que você faça, lembrando, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei, que abusadores estão focados em problemas, eles não querem resolver, não estão focados em soluções, uma coisa assim. Nesse vídeo eu falo exatamente que todo abusador ele quer aumentar e alimentar o conflito, ele se alimenta de conflito. Então assim, a culpa é a possibilidade de manter você preso. Ele vai continuar insatisfeito, ele vai continuar reclamando, ele vai continuar trazendo demanda, por quê? Porque ele não se olha, ele não se assume. Então ele sempre está projetado para fora, ou seja, o que é ruim está fora. É o outro que me persegue, é o outro que não me faz bem, é o outro que não sabe qual é a minha necessidade. E aí tem uma coisa nessa questão da eterna insatisfação, para você observar e começar a entender isso, para sair dessa resposta emocional de culpa, ou seja, por mais que você faça, ele vai continuar se sentindo assim, então sai disso. Sai dessa alienação, para pensar que ele tem essa história, tem essa carga da vida dele que ele não quer melhorar, não quer trabalhar. Então, quando a gente vai pensar nessa eterna insatisfação, a gente começa a compreender que isso muitas vezes gera uma segunda armadilha, essa é a primeira armadilha, né? Uma segunda armadilha que é, a minha felicidade, eu fico feliz porque você faz isso comigo. Isso é uma outra
um outro padrão, uma outra armadilha que pode gerar culpa. A primeira é essa, você não perceber que ele é um eterno insatisfeito e você continuar tentando atender. A segunda é essa questão, olha, tudo de bom que acontece comigo e de ruim, a responsabilidade é sua. Aí você começa a se sentir cada vez mais assim, tendo que atender a essa felicidade e esquecendo que isso é uma grande chantagem emocional, porque quando ele fala assim, olha, eu me sinto bem porque você faz isso comigo, ele está te colocando numa arapuca, numa armadilha que é tudo que você faz me afeta a tal ponto que gera em mim felicidade ou infelicidade. De novo você se aliena, se distrai da sua vida, se distrai de onde você realmente pode mudar e começa a compensar a sua inferioridade fazendo isso. Não, tá vendo? Eu o faço feliz, ele se sente bem e aí você começa a se perder. Então saia disso. Pare e reflita, você não vai conseguir consertar o que você não tem poder. Terceira armadilha, acreditar que você é responsável por consertar aquilo que você absolutamente não tem poder. E aí o abusador ele vai inoculando essa ideia na sua cabeça, ele vai estimulando você a pensar dessa forma, ele vai fazendo com que você realmente comece, né, a fazer todo aquele esforço para que a relação fique boa. E quando você sai dela, você fica com esse peso, poxa, eu deveria ter feito mais. Uma armadilha perigosa, porque não deveria ter feito mais, porque tem uma parte que ele não conseguiu oferecer, que ele não quis oferecer, e naturalmente você vai ficando com aquela sensação de peso do mundo, carregando tudo nas costas, ok? Então parem para pensar. Uma outra coisa para trabalhar essa culpa quando você sai de um relacionamento abusivo é entender o seguinte, você precisa aprender a dar limites. Você não pode oferecer tudo para o outro também não pode te oferecer tudo. Uma relação abusiva é uma relação de desigualdade, eu sempre falo isso aqui. Não é uma relação de paridade, é uma relação que um está recebendo muito e o outro está recebendo nada, ou quase nada. Então não há viabilidade. Lembrando, todo abusador, ele faz com que você conceda a ponto de esquecer a sua vida. Então, se você entende isso, se você começar a entender isso, você vai parar e refletir, não, eu não tinha que fazer mais nada. Endereça isso ao pai, à mãe dele, a vida dele, né, dentro de você. Você não dá conta de uma pessoa que já veio pronta, entre aspas, no sentido de ser adulta, né, pelo menos aparentemente, né, tem uma história de vida, ou seja, você não tem que dar conta disso. Você não é mãe, não é pai, não foi você que participou desse processo de formação dele. Então, pare para analisar essas questões para que você comece a trazer a solução para dentro de você. A solução não vai passar por essa relação, a solução passa pela sua mudança de percepção. Enquanto você alimenta essa culpa, você deixa de fazer o quê? O que essa culpa que você está alimentando está dizendo para você? Qual o significado que ela tem para que você olhe para a sua vida e observe por que eu estou repetindo? A culpa é um padrão de repetição que você está trazendo dentro da sua experiência que você não parou para analisar com calma e colocar os devidos limites primeiro em você mesmo. Aprenda a dar outra resposta emocional. Você não precisa continuar respondendo do mesmo jeito. Ou seja, quando ele aciona em você a culpa e você acolhe e aceita, você está reproduzindo um lugar que você vem reproduzindo há muitos anos. Você não está pensando numa mudança. Você não está se percebendo como alguém que é potente o suficiente para se transformar e se colocar num outro lugar, aprender a se tornar uma outra pessoa, porque continuar na culpa, alimentando esse sentimento, é continuar no mesmo lugar que o abusador te colocou e você aceitou, e que foi o lugar que fez você sair da relação, um lugar que você não suportou. Então para observar isso, busque a ajuda necessária para que você possa realinhar essas experiências dentro de você, para que você possa ressignificar esse término e parar para observar tudo que você perdeu nessa relação. Para pensar nisso, tudo que você teve que fazer, todo o sacrifício que custou a sua autoanulação para que você saísse, e exatamente foi tudo isso que se tornou insuportável, que adoeceu você. Então, por que se culpar por algo que você sabe que você não poderia fazer mais, né? Nós não somos onipotentes. A culpa tem a ver com onipotência, gente. Tem a ver com aquela ideia de que eu vou dar conta do mundo. E isso, como eu falei, compensa muitas vezes a inferioridade, porque a
A gente se distrai e a pessoa não para pensar que existe só uma parte que ela é potente, que é a parte dela. E essa é a sua parte, a parte que cabe a você fazer por você mesmo, e é essa que você tem que procurar potencializar e trabalhar dentro de você. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Agradeço a nossa inscrita que sugeriu um tema tão importante, tão pertinente. Coloquem nos comentários também sugestões de temas para que a gente possa trazer e ampliar, enfim, melhorar o nosso trabalho. Se inscrevam no nosso canal para a gente conseguir ajudar mais pessoas, compartilhem esse conteúdo para que a gente, enfim, consiga cada vez mais ampliar o nosso trabalho e torná-lo cada vez mais útil. Um beijo muito grande no coração de vocês, foi um prazer como sempre e até o nosso próximo Papo de Divã.